Abra sua Bíblia junto comigo no livro do Apocalipse. Pedir ao Walter que possa acender a nave aí da igreja, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 17. Amém? Livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 17. Quem achou aí diz amém. Aleluia. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre a mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são anjos, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pode sentar, irmão. Mas você vai deixar a sua Bíblia aí aberta no seu colo, porque nós vamos folhear bastante a Bíblia hoje. Amém? Queridos, como os irmãos sabem, nós estamos na exposição pelas manhãs. Nós tivemos uma pausa aí, mas na exposição do domingo pela manhã a gente está expondo o livro do Apocalipse. E a gente revisitou o texto do Apocalipse nas suas várias nuances e suas várias dimensões. Nós vamos voltar agora, se Deus quiser, no mês de abril, nos domingos pela manhã, fazer o exame desse texto. E esse texto, o livro do Apocalipse, ele é rico em vários conceitos. Ele é rico em várias verdades. Além da questão profética, no sentido de apontar para o futuro das coisas que vão acontecer, ele é muito rico na aplicação da igreja local, no seu cotidiano. Ele é muito rico de conceitos de comportamento, ele é muito rico de conceitos de perseguição. E esses conceitos que a Bíblia nos ensina são a base que nós construímos princípios. Ou seja, toda a nossa fé, ela se baseia em princípios que são substituídos por princípios que nós construímos no decorrer da vida, por princípios bíblicos. E um desses princípios, um desses conceitos que o Apocalipse me ensinou e me fez reviver essa ideia, é a ideia de que Deus trabalha nos desconfortos no coração do anjo da igreja. O texto que nós lemos é a visão de João, vendo o Cristo glorificado, vendo o Cristo na sua essência glorificado como rei. Quem está me entendendo até agora diz amém. João então é instado pelo Espírito Santo a escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Existiam igrejas mais importantes dentro do contexto cristão que estão fora dessas cartas. A igreja de Jerusalém está fora, a igreja de Antioquia está fora. Essas 7 igrejas, elas não determinam igrejas que sejam as maiores igrejas daquela redondeza. Na verdade, essas igrejas, elas profeticamente representam todas as igrejas, porque elas contêm as características de todas as igrejas em todas as eras da igreja cristã. Quem está me entendendo até agora diz amém. Então, profeticamente, as 7 igrejas são a completude, todas as igrejas cristãs de todas as eras, contidas aqui com essas características. E o texto que nós lemos, ele diz o seguinte: você viu que tem 7 candelabros e tem 7 estrelas, e essas estrelas estão na minha mão. Essas estrelas que estão na minha mão são os anjos das 7 igrejas. Quem eram esses anjos das 7 igrejas, profeticamente? Eram
os pastores dessas igrejas. Toda vez que você vê os capítulos do livro do Apocalipse, João dizendo, o Senhor falando, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva. Ele não está falando para o anjo no sentido do ser celestial. Ele está falando para o anjo mensageiro, ministro, líder daquela igreja. Quem está me entendendo diz amém. E ele, anteriormente, ele diz que esses anjos estão na mão dele, que ele controla através do seu coração esses anjos, esses líderes, esses pastores. Então a dinâmica das 7 igrejas, a dinâmica das cartas é bem simples. Deus trabalha no coração do seu pastor, para que através desse trabalho de desconfortos no coração do pastor, a carta seja enviada para a igreja, para que a igreja seja tratada daqueles males. Então você vai ver várias vezes, em várias ocasiões, pelo menos na leitura das 7 igrejas, ele começando o texto dizendo ao anjo da igreja de Éfeso, escreva, conheço suas obras, sei que você está fazendo aí, conheço suas ações. Cristo dá um diagnóstico, um raio-x de como aquela igreja está por dentro. E ele deixa bem claro que a visão que se tem de fora é diferente da visão que ele tem a respeito daquela igreja, daquele povo. Entenda-se igreja, não prédio, entenda-se igreja, a comunidade dos santos que se reúne naquele lugar. Quem está comigo diz amém. Então o líder da igreja é o alvo de Deus, para que através dos desconfortos, Deus trate com a igreja. Então ele vai dizer, tem uns aí que estão frios, tem uns aí que tem cara de quem vive mas está morto, digo a você que se arrependa, digo a você que volte ao primeiro amor. Quem já leu Apocalipse, é assim ou não é? Diga amém, irmão. Ele está falando isso em primeiro lugar para o anjo da igreja, para que o anjo da igreja fale para a igreja, para a comunidade. Então eu aprendi nessa lida da exposição do Apocalipse, que Deus trabalha nos desconfortos no nosso coração, e os desconfortos que estão no nosso coração são os lugares onde Deus aponta para que eu, como pastor, possa atuar e apagar focos de incêndio que esteja naquele lugar. Então várias vezes, não por acaso a gente sente a necessidade da igreja orar mais. Então o que é que a gente faz? Campanha de oração, semana de oração. Então o Senhor coloca um desconforto no nosso coração, a igreja está muito dispersa, então nós fazemos momentos de jejum, 30 dias de jejum e oração. Você sabe essas programações que a gente faz? Quem lembra dessas programações? Amém? Essas programações elas não são aleatórias, elas são uma leitura da necessidade da igreja, e essa necessidade ela é trabalhada através de eventos, através de ações. Muito bem. Baseado nessa dinâmica, orando, o Senhor me trouxe a gerar um sermão. Baseado nessa dinâmica de ler os desconfortos, olhando para a igreja, sentindo os desconfortos da igreja, desconfortos esses que podem prejudicar o desenvolvimento de salvação de alguns irmãos, eu fui instado pelo Senhor a gerar um sermão, carta à igreja de Água Fria. Se prepare, porque esse sermão não coube numa noite só. Então esse sermão, ele se tornou uma série de sermões, e nós vamos estudar ele todo o mês de março. Todos os domingos à noite, nós estaremos estudando a carta à igreja de Água Fria. Pastor, mas eu não sou membro dessa igreja, não sou batizado, mas você está conosco constantemente. Você está conosco nos domingos, você está conosco nas quartas, você está conosco nos nossos grupos de vida. Então, de maneira indireta, tudo que nós vamos falar aqui, essa dinâmica também, ela não é distante de você, ela faz parte também da sua vida. Quem está me entendendo aí diz amém. Deus fala ao anjo da igreja, o anjo da igreja fala à igreja. E todas as vezes que uma carta é encerrada, o anjo faz uma afirmação.
como forma de aviso, como forma de um aviso particular de arrependimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Posso ouvir um amém? Então, partindo do princípio disso, nós vamos começar com um elogio. Sempre quando as cartas são encaminhadas, Deus faz um diagnóstico, Ele mostra através de um diagnóstico aquilo que a igreja, os pontos fortes daquela igreja. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 4, o Senhor me levou a enxergar isso. Não significa que nós tenhamos apenas uma qualidade, significa que essa salta aos olhos das demais. Você tem aí em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O elogio que nós temos um remanescente fiel que vive a verdade nessa igreja. Nós temos um remanescente fiel, nós temos um grupo fiel de pessoas que determina em seu coração viver a verdade absoluta de Deus em todas as áreas da sua vida na nossa igreja. Nós transitamos com essas pessoas, nós compartilhamos muitas vezes momentos com elas. Essas pessoas fiéis são aquelas pessoas que entenderam o Evangelho, que se arrependeram de seus pecados e que instituíram uma nova maneira de viver. São novas criaturas, são pessoas completamente diferentes daquelas que eram antes. Elas entenderam a verdade do Evangelho, arrependeram-se dos seus pecados e vivem a vida fielmente segundo Deus determina que elas vivam. Posso ouvir um amém? Tem pessoas aqui na nossa igreja assim, sim ou não? Você é uma delas, sim ou não? Esse sim foi... Se fosse num casamento, eu fazia a pergunta de novo. E na escrita à igreja de Sardes, o anjo da igreja de Sardes, ele faz um diagnóstico bem interessante. Olha para cá, e esse diagnóstico da igreja de Sardes, ele não se limita só a nós aqui hoje. É um diagnóstico que comum em uma boa parte das igrejas contemporâneas. O diagnóstico que ele faz na igreja de Sardes, olha para cá, ele diz que na igreja de Sardes tem pessoas que estão mortas e que têm cara de que estão vivas. Tem pessoas que estão oscilando entre a verdade e a mentira, então elas estão doentes. E tem aquelas pessoas que estão vivas. O anjo do Senhor, fazendo um diagnóstico da igreja de Sardes, diz que apenas 1/3 da igreja, olhe para cá, 1/3 da igreja é um remanescente fiel que vive a verdade do Evangelho de maneira absoluta. Ele diz essa verdade a Sardes, deixando bem claro que esse remanescente fiel é a base sobre a qual Deus define aqueles que vão ser convertidos depois disso e aqueles que estão vacilando para serem convertidos. Mas olha para cá, existe uma turma que está morta. Existe uma turma que não tem reação nenhuma. Quem está me entendendo até agora diz amém. 1/3 da igreja. E aí, olhe para cá, a gente vai fazer um diagnóstico de trazer essa verdade para nosso convívio. 1/3. Isso significa que, do todo o contingente da igreja, não são todos que participam das ações de desenvolvimento da igreja. Não são todos que exercem cargos de liderança da igreja. Não são todos que contribuem com a igreja. 1/3 das pessoas é quem mantém a obra do Senhor funcionando. Significa que para cada 3 crentes que você encontra na igreja, é aquele que está caminhando corretamente, que está contribuindo fielmente, que participa dos trabalhos da igreja fielmente, que contribui com o seu tempo e com o seu serviço. Eles são fiéis mordomos do Senhor, fiéis no tempo, fiéis no serviço, fiéis nas finanças. Quando nós olhamos para isso, irmãos, são esses que fazem a igreja funcionar. Quando nós olhamos para o hall de membros da nossa igreja local, que nós caminhamos hoje para 580, 570 membros, olhe para cá, nós vemos um contingente e as pessoas olham de fora e dizem assim, é muito fácil trabalhar na igreja de Água Fria, nós temos mais de 500 pessoas, mas dentro dessa estatística bíblica, dessas 500 pessoas, um pouco mais de 100 e poucas são fiéis atuantes na obra do Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? E aí você vai olhar,
essa estatística toma rosto quando nós olhamos para as ações da igreja e nós olhamos e vemos sempre as mesmas pessoas ocupando cargos de liderança, enquanto outras pessoas não se envolvem com o processo de desenvolvimento da igreja. Nós somos as mesmas pessoas fazendo aquelas coisas e dificilmente nós vamos ver as pessoas novas surgindo para fazer esses trabalhos. Você está me entendendo? Diga amém. Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, junto comigo. Colossenses capítulo 3, versículo de número 23. Tudo o que fizerdes, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Esse remanescente é o remanescente que oferta o seu tempo, o seu talento e sua dedicação na obra do Senhor. E aqui eu vou citar alguns nomes, para que você possa entender que essas pessoas estão aqui. E olhe para cá, se essa estatística bíblica é correta, eu creio que ela é, posso ouvir um amém? Aqui temos pessoas que não fazem nada na igreja. Aqui temos pessoas que não contribuem com a sua igreja. Aqui temos pessoas que não fazem absolutamente nada, a não ser sentar no culto no domingo e assistir o culto do domingo. Por isso que esse desconforto brotou no meu coração, e esse desconforto veio caminhando durante muito tempo. Porque são exatamente as mesmas pessoas que contribuem, e quando nós buscamos outras pessoas, elas dizem: eu não quero problema, pastor. Eu não vou ajudar o pastor, eu não vou fazer isso para o pastor é que é pago para fazer essas coisas, isso é quem tem que ser outra pessoa tem que fazer, outra pessoa vai fazer por mim. O texto que nós lemos, Paulo diz exatamente isso, escrevendo aos Colossenses: tudo que vocês fazem, vocês não devem fazer como que a homens, como que a pessoas, porque o serviço ao Senhor é uma prova da nossa dedicação a Deus. Olhe para cá, como é que nós manifestamos o nosso amor a Deus? É cantando e levantando as mãos em cultos? Como é que nós manifestamos o nosso amor a Deus? Como é que você manifesta o seu amor à pessoa que você casou? É só falando para ela que você ama? Não, são ações, são gestos, são serviços, tudo que você faz em direção a Deus, olhe para cá, denota o seu amor ao Senhor. Se não fosse esse remanescente, se Deus não tivesse esse remanescente, olhe para cá, eu sempre faço uma pergunta quando nós vamos falar sobre essas coisas. Se a igreja fosse feita de pessoas como você, como seria a igreja? Se a igreja fosse feita de pessoas só como você, isso é uma análise pessoal sua, como seria essa igreja? Isso é importante porque cada vez mais esse processo de igreja self-service foi olhando e foi penetrando no coração das pessoas. Eu vou sentar no culto, vou assistir o culto e depois eu vou embora. Essa não é a ideia de uma intenção de comunidade. Quem me entende diz amém. O Senhor deu a nós dons, talentos e capacidades. Para quê? Para simplesmente nós dizermos que temos dons? Para simplesmente nós dizermos que temos qualidades? Não. Deus nos dotou de qualidades através da mordomia, para que através dos nossos dons a sua obra fosse abençoada. O nosso amor a Deus é manifesto através das ações. Ações para Deus. Davi diz: como eu vou te oferecer alguma coisa se tudo é seu? As minhas ações para Deus desembocam na vida do meu irmão. É um evento que eu realizo, é uma ação que eu faço, é uma oferta de amor que eu levanto, é alguma dedicação que eu faço para alguém. O meu amor a Deus não se manifesta diretamente a Ele, se manifesta na vida de outra pessoa. Então como é que você diz que ama a Deus se você não faz absolutamente nada? Eu duvido que você fosse casado com uma pessoa que reiteradas vezes dissesse que ama você, mas que não tem nenhum comprometimento com você, não sai com você, não abre tempo na sua agenda para estar com você, só entrega o resto a você, só entrega o que sobra a você.
a reação a esse comportamento é clara, Deus se afasta. E aí muitas pessoas vivem uma fé superficial, uma fé religiosa, e há muito tempo já não conseguem ouvir a voz de Deus, ou sentir Deus falando aos seus corações. Os louvores se tornaram músicas chatas e repetitivas, porque não há uma ação do Espírito em seus corações. Mas como profeta, o Senhor me levanta nessa noite para dizer que existe um remanescente fiel nessa igreja. Existe um remanescente fiel nessa igreja. Aleluia. Existe um remanescente fiel, e algumas vezes, quando nós tínhamos escola bíblica aqui na igreja, e nós recebíamos às vezes um material que não encaixava muitas vezes com aquilo que a gente estava estudando. Não foi uma nem duas vezes, eu vi o pastor Misael, eu vi o presbítero Brivaldo escreverem lições novas, porque aquela lição que estava sendo dada não era suficiente para alimentar a fé dos irmãos. Eles faziam lições durante a semana para poder alimentar os irmãos na escola bíblica dominical. A gente não fala, não vamos falar, não vamos elogiar, vamos sim, vamos fazer, vamos mostrar às pessoas que estão fazendo. Quantas vezes a lição era, eu como pastor já tinha lido a lição, eu olhava a lição e o Misael chegava com uma lição diferente, por quê? Porque aquela lição não supria a nossa necessidade. Então ele, durante a semana, trabalhando, fazendo suas ocupações, gerava uma lição nova, que alguns escritores demoram um mês para fazer, fazia ali rapidinho e ministrava uma escola diferente no domingo pela manhã. Olhe para cá, existe um remanescente fiel nessa igreja, existem homens que se dedicam, existem mulheres que se entregam, existem mulheres que se doam para que o processo aconteça. Esse é o elogio que Deus faz a essa igreja, remanescente fiel, não desanime. Remanescente fiel, não se entristeça. Remanescente fiel, não canse. Porque a dedicação do seu tempo, a dedicação nos ministérios, a dedicação nos grupos de vida, abrir as portas da sua casa, todo esse processo, olhe para cá, será retribuído pelo Senhor. E Deus fará com que grandes coisas aconteçam através da sua vida. É um texto que trabalha. Um texto que vai para a porta, um texto que ajuda com as crianças, um texto, sabe, olhe para cá, sabe por que não avançamos mais ainda? Porque nossa capacidade de arrebanhamento está limitada à capacidade de pessoas que se engajam no processo. Porque num formigueiro, quando cai uma comida perto do formigueiro, olhe para a ação das formigas. Algumas formigas estão embaixo carregando o peso, outras formigas estão em cima desfrutando da viagem. Onde você está nesse processo? Você acha que servir a Deus é apenas uma rotina domingueira? Você acha que servir a Deus é apenas vir aos cultos, aos templos? Você acha que você está prestando um serviço a Deus vindo para o culto? Vir ao culto é uma necessidade nossa. Nós precisamos nos conectar com o Senhor, mas Deus dotou você de dons e talentos que você precisa utilizá-los no desenvolvimento da obra do Senhor. Quem está comigo aí diz amém. Esse remanescente é fiel no serviço. Esse remanescente é fiel nas suas contribuições. Sabe, um terço das pessoas que estão participando do processo de ajuda à igreja, que participa das coisas da igreja, adivinhe, esse um terço é o que são os fiéis dizimistas na igreja. Isso significa, irmãos, que dos 580 pessoas que nós temos aí uma média de 180, 200 pessoas que contribuem regularmente para o desenvolvimento da obra do Senhor. E nós fazemos coisas absurdas com esses valores. Nós alimentamos pessoas com cestas básicas. Nós enviamos ofertas para os missionários. Nós enviamos ações, fazemos ações solidárias. Nós mantemos a estrutura da igreja funcionando. Com apenas um terço das pessoas ajudando na contribuição. Abra sua Bíblia lá no livro de Ageu. Quem está comigo aí diz amém. Bom, diga um glória a Deus para alegrar meu coração. Posso ouvir um glória a Deus?
Aí foi uma pegadinha do pastor, hein, irmão? Ageu capítulo 1, verso 4. Você está comigo aí? Diga amém. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto o templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não deixa vocês ficarem satisfeitos. Vocês põem roupa, mas não se aquecem. O que vocês recebem, o salário que recebem, colocam numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado. Porque nós temos dificuldade de avançar? Porque nós temos dificuldade de caminhar? Porque nós temos dificuldade de ter avanços? Porque nós ainda temos uma mente muito mesquinha no sentido de achar que essas contribuições, elas são para o desenvolvimento pessoal particular de qualquer pessoa. Eu falo à igreja, à minha comunidade, ao meu povo, que entendam que as nossas ações, elas precisam da participação de todas as pessoas. E o texto é bem claro, no capítulo 1 ele está dizendo às pessoas: considerem o que está acontecendo com vocês. Considere a vida de vocês. O que é que ele diz com isso? Avalie a vida de vocês. E ele diz: vocês comem, mas não matam a fome. Ele está falando de uma sensação de incontentamento. É uma sensação de falta, de que está faltando alguma coisa. E aquilo que você tem não é suficiente para suprir as necessidades. Mas olhe para cá, esse remanescente fiel, ele não é rico, ele não é milionário. Mas você vai cruzar com ele nos caminhos, ele não vai falar de crise, ele não vai falar de angústia. Por quê? Porque mesmo nas menores coisas, ele é fiel a Deus. A fidelidade ao Senhor não depende da situação que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor fala que o povo estava no deserto, e Deus diz: tragam linho, tragam ouro, tragam prata, tragam bronze. O povo estava onde? Estava no deserto, e Deus diz: traga, e eles trouxeram, até que Moisés teve que dizer: parem as ofertas. Sabe por que Deus pediu? Porque antes Deus já tinha dado. Ei, olhe para cá, Deus já deu a você aquilo que é necessário. Mas o diabo sopra mesquinharia no coração das pessoas. O diabo fica soprando coisas. Aí, irmãos, a gente vai para a internet, a gente vê leilões em algumas igrejas, pessoas doando BMW, pessoas doando Rolex de 30 mil reais, pessoas doando apartamento, doando isso, doando aquilo. A gente fica impressionado com aquelas coisas. Por quê? Porque a fidelidade dessa igreja é conhecida por todos os meus irmãos. Nós caminhamos segundo a meta de que o Senhor determinou. Não saímos uma vírgula do que o Senhor colocou. Cada centavo é ali colocado com toda a devoção e sacralidade, porque a gente entende que a contribuição é algo divino, é algo de Deus. Mas olhe para cá, você que não faz parte desse processo, está retendo o desenvolvimento da igreja. Está retendo. Está deixando que uma parte das pessoas contribua e mantenha a estrutura que você usufrui. Limitando nossa capacidade. Olhe para cá. Eu testemunhei aqui na igreja algumas vezes. Olhe para cá, nós temos uma lista de contribuições de cestas básicas. Já teve momentos que a gente tem que fazer a roleta russa. O que é isso? É escolher as pessoas que nós vamos dar cesta básica. Escolher as pessoas que nós vamos dar remédio. Escolher as pessoas que nós vamos dar suporte. Olhando para outra pessoa, não sabendo o que aquela... Você já teve o desprazer de dizer assim: esse mês eu não posso fazer nada por você. E a pessoa sai com as mãos vazias, sem saber o que vai comer no outro dia. Sabe por quê? Porque a nossa capacidade é limitada, por causa da falta de consciência que essa segunda parte não contribui. Deixa eu dizer uma coisa a você, a palavra do Senhor nos ensina que o remanescente fiel mantém tudo que você está vendo aqui. Olhe para cá, o remanescente fiel mantém essa estrutura, o remanescente fiel mantém as ações da igreja, o remanescente fiel mantém o nosso pastor lá na Venezuela, em crise, mantém o nosso pastor no Uruguai, mantém o nosso pastor lá no centro de refugiados de Uganda, onde as pessoas estão morrendo por causa da fé. É esse remanescente. Agora imagine se a totalidade dos servos de Deus contribuísse
com as suas ações, para que nós pudéssemos ter uma igreja mais forte ainda. Por isso que eu orava e dizia: Senhor, não vou pregar essa mensagem. Eu orava e dizia: Senhor, não, esse sermão já está preparado faz tempo. Eu chegava em casa e dizia a Eliane, eu compartilho minhas angústias de ministério com ela. Eu dizia: o Senhor tem me provocado a falar isso, e eu não vou falar. Ela diz: fale. Disse: Eliane, eu não vou falar porque é muito duro. Mas é a verdade. Nós estamos deixando que outros façam aquilo que é para nós mesmos. As seitas e as heresias, olhe para cá, agora, nesse momento, estão em praças públicas, usando o nome de demônios, de coisas, para dizer que essas coisas amam as pessoas. Eles estão evangelizando, eles estão batendo, eles estão atuando, e enquanto alguns de nós não abrem nem a casa para fazer um grupo de vida. Como é que nós vamos dizer que amamos a Deus? Olhe para cá, Deus não é tolo, Deus não se deixa enganar, Deus sabe da sua escala de trabalho, Deus sabe das suas ações, Deus sabe das suas ocupações, não há desculpa para o Senhor. Quem me entende até agora diz amém. Esse remanescente é aquele que demonstra o amor em suas ações. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece. O amor não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Você ama, irmão? Ama, sim ou não? Vamos tirar Deus, por enquanto, do negócio. Você ama alguém? Quem ama alguém, levante a mão. Glória a Deus. Tem um ou dois coração de pedra aí que não quis levantar. Mas o amor que você tem, ele contém essas características que Paulo está falando aqui. Olha, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, o amor não é orgulhoso, o amor não se conduz de forma inconveniente. Olha para cá, o que Paulo está falando aqui são ações práticas. É a prática do dia a dia. Você consegue identificar alguém que ama você sem ele falar que ama? Sim ou não? Meu pai era um homem rude. Meu pai não era um homem de cultura refinada. Meu pai não sentava para ter conversas conosco, ele não nos sentava no colo, meu pai não nos abraçava, meu pai não nos beijava. Meu pai era um homem rude, simples, que mal sabia ler. A manifestação do amor do nosso pai se revelava no cuidado e na proteção. Ele se matava para que tivesse alimento na mesa, e ele morria para que ninguém entrasse na porta da nossa casa. Quando o nosso pai, mesmo sem falar, estava em casa, nós nos sentíamos protegidos e nós sabíamos que tinha um alimento posto à mesa. Sabe o que é isso? É demonstração de amor. Nós vivemos numa época onde o amor, ele não pode ser diagnosticado apenas pelo que a pessoa fala, sabia? Meu irmão, eu amo você, eu escutei esses dias. Pastor, eu amo o senhor, eu estou com o senhor por que daí vier, você é meu amigo, brother. Estamos juntos. Aí o pastor é um bicho carente. Pô, é amigo mesmo. Aí eu, numa situação de confiança, eu mandei um áudio. Aí o áudio voltou para mim encaminhado. Aí o áudio foi apagado. Eu escutei uma parte que era eu falando. Mandei o áudio na confiança. Ele pegou o áudio e enviou, queria enviar para outra pessoa, mandou para mim. Brother, morro contigo, brother. As pessoas falam que lhe amam, mas qual é o comportamento que essas pessoas têm a seu respeito? A verdade, para ser conquistada, ela é sensorial,
ela é cognitiva, ela é empírica. O que significa isso? Ela é sensorial, porque você olha, você ouve, você sente. Os seus sentidos mostram que aquela pessoa gosta de você ou não. Sim ou não, irmão? Você não sente a vibração. Isso é muito astral, né? Mas você não sente a vibração da falsidade, sim ou não, irmão? Não é a vibração, não, é os demônios ali. Ela é sensorial, mas o cara está dizendo: eu estou com você, eu lhe amo. Ela é sensorial porque você vê, mas olha para cá, você gosta de se enganar. Você gosta de se enganar. Você está sofrendo com a pessoa lhe perseguindo, fazendo mal a você, mas a pessoa diz: eu lhe amo, eu estou com você, mas mesmo assim você insiste. Quem está me entendendo diz amém. E ela é empírica. O que significa isso? Significa que a experiência do dia a dia mostra se essa pessoa te ama ou não. Essa experiência me mostra que essa pessoa me ama, irmão? Não. Aí eu vou insistir. Quem está me entendendo, irmão? Aí a pessoa quer ver você para baixo. Aí a pessoa fala mal de você. Aí você dá tudo àquela pessoa não dá nada a você. Aí você investe tempo na vida daquela pessoa, procura aquela pessoa, o que aquela pessoa faz? Não procura você. Essa pessoa lhe ama, meu irmão? Eu ia dizer assim: então deixe de ser trouxa, mas não vou dizer não. Essa mesma coisa é em direção a Deus. Você diz que ama a Deus, irmão, olhe para cá, mas quanto do seu tempo você investiu em Deus essa semana? Você diz que ama a Deus, mas quanto de Deus você caminhou essa semana? Você diz que ama a Deus, mas quanto de Deus você compartilhou? Investiu na vida de outra pessoa por amor a Deus? Quanto de Deus tem no seu tempo? Faça espiritualmente uma medida como o Instagram tem, de quanto tempo você passou lá. Faça uma medição do seu tempo, de quanto você investiu em Deus, de quanto tem Deus na sua vida, de quanto tem Deus na sua casa. Você verá que o seu amor é somente falatório. Você verá que a maioria é só conversa fiada. E se nós identificamos isso como seres humanos, que dirá Deus que sonda o nosso coração? Que dirá Deus que sonda as nossas intenções? Então a gente fica olhando na igreja, algumas pessoas caminhando para lá e para cá, inventando desculpas, fazendo coisas, mas elas estão lá no lazer, elas estão nos seus empregos, elas estão fazendo suas vidas. E no livro de Ageu, Deus diz: vocês estão nas casas de vocês luxuosas, mas o que é meu vocês sonegam. Mas o que é meu vocês não têm. Então o que é que vocês esperam de mim? Vocês esperam que eu dê a vocês, enquanto vocês não me dão nada. Vocês esperam que eu invista na vida de vocês, se vocês não esperam um momento para investir comigo. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Eu não estou falando de contribuição financeira, eu falo no seu sentido geral. Esse remanescente fiel está aí, eu louvo a Deus pela vida dele, porque se não fosse ele, nós já tínhamos parado. Mas eu louvo a Deus por essas pessoas que deixam seus empregos. Eu disse que ia citar nome, não falei? Sim ou não? Quando for burdoada eu não vou dizer nome, mas elogio eu vou dizer nomes. Nós estávamos, há alguns anos atrás, e o Rodrigo estava trabalhando na TV Jornal, como operador. O Rodrigo, os irmãos conhecem o Rodrigo melhor do que eu. Habilidoso, inteligente. Se o Rodrigo tivesse permanecido na TV Jornal, o Rodrigo tinha evoluído lá dentro da TV Jornal. Ninguém sabe disso, acho que só a Thaisa sabe. O Rodrigo me procurou um dia, com a voz meio assim embargada, numa segunda-feira. Isso que foi? Pastor, eu estava trabalhando ontem, no domingo à noite, mas aquele lugar não é para mim. Se o senhor me aceitar na igreja, não importa o valor que a igreja me dê. Eu deixo o meu emprego hoje mesmo e eu me entrego completamente para ajudar a minha igreja. Ele deixou o emprego dele para estar servindo na igreja. Existe um remanescente fiel nessa igreja e eu louvo a Deus por esse remanescente fiel. Que quando vai questionar o seu emprego, diz assim: eu posso trabalhar. Você quer trabalhar? Olha, tem um emprego aqui de tal hora, tal hora. De tal hora eu não posso, porque eu quero estar servindo a Deus na minha igreja. Pessoas me procuram para dizer isso constantemente.
Deus não quer saber das suas desculpas. Deus não quer saber se você não tem tempo. Porque você que vive dizendo que não tem tempo para Deus, terá a eternidade no inferno. Essa é a realidade. E não adianta eu ficar aqui floreando as coisas, inventando palavras. Se você não tem tempo para Deus, Deus não terá tempo para você. E você passará a eternidade no inferno, pensando no que deveria ter sido feito e não foi. Porque quando nós olhamos para a parábola do rico e Lázaro, você vai ver lá: Senhor, eu sei que eu mereço estar aqui, mas deixa eu voltar para salvar os meus irmãos. Não, não volta não, porque quem está aqui não passa para lá. Então, ei, faça agora o que deve ser feito. Viva agora como deve ser vivido. Se você não tem tempo para Deus, Deus não tem tempo para investir na sua vida. Porque seria injustiça. Seria injustiça você que vive renegando Deus, ter o mesmo tratamento diante de Deus que o Rodrigo teve, porque deixou seu emprego. E o meu Deus é justo. Meu Deus é o Deus de justiça. Diga amém, irmão. Não precisam de escala para estar na igreja. Não precisam de escala para servir. Eu falei que ia falar nomes. Posso ouvir um amém? Teve um dia na minha casa que eu barrei o meu filho. Estava vindo para cá. Eu barrei o André. O André estava escalado para vir aqui. Adoeceu pela manhã. Remédio, tratando, ajudando. Tardezinha, sabe o que o André falou? Eu vou para a igreja. Porque estou escalado para tocar hoje na igreja. Você não vai para a igreja, você está doente. Eu vou para a igreja, porque se eu não for para a igreja, o baixo vai ficar sem ninguém. E eu impedi, como pai, ele de vir à igreja. Eu impedi. Sabe o que foi que aconteceu com o baixo à noite? Ficou nesse exato lugar, sem ninguém para tocar nele. É isso que eu digo uma coisa para você, meu irmão. Deus é assim. Nós temos um remanescente fiel. Eu falei com o Natan e com a Andressa. Igreja, 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 igreja. Eu digo, olha, vocês são líderes hoje da Jovep. Pare um pouco de igreja. Programe a vida de vocês. Namorem, saiam, vão para o cinema. Porque de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Uma irmã nossa da Bomba do Emetério, carinho enorme por ela, a Rosélia. Chamei a Rosélia no gabinete. Rosélia, esposa do meu irmão César. Rosélia, diminui a velocidade, Rosélia. Pare um pouquinho, curta um pouco sua família. Curta um pouco a sua filha, fica um pouquinho em casa, Rosélia, porque a Rosélia era abrindo grupo de vida lá na Bomba do Emetério em todos os lugares. Na segunda tinha um grupo, na terça tinha um grupo, na quarta tinha um grupo. Ei, olhe para cá, enquanto alguns de nós estão na parte de cima da obra, só sentado, desfrutando o vento. Chegou a hora da gente tomar vergonha, irmãos. Chegou a hora da gente tomar uma postura. Porque Deus tem levantado um remanescente fiel. Essa mulher, no dia de ceia, me acorda de 5 horas da manhã, irmão. Ela vai preparar a mesa da ceia, ela me acorda de 5 horas da manhã, irmão. Eu estou próximo, quando você for escalada para preparar a mesa da ceia, eu vou lhe dar Rivotril. 5 horas, o culto é de 9h30. Eu chego aqui 6h30, 7 horas da manhã, irmão. Nós temos um remanescente fiel. Nós temos um remanescente fiel. Olhe para o irmão do seu lado e diga, nós temos um remanescente fiel. Eu chamei o Zé para ir conosco cobrir a convenção. O Zé é fotógrafo. Zé, você quer quanto? Pastor, não quero nada, eu quero ir, quero contribuir com a minha igreja. Deus tem um remanescente fiel nessa igreja, irmão. Deus tem um remanescente fiel nessa igreja. Diga amém aí, irmão. Aleluia. Agora você não tem o direito de se escorar nessas pessoas. Você não tem o direito de usar essas pessoas para que promova as suas ações. Porque essas pessoas são preciosas demais para Deus e a partir de hoje elas são também preciosas demais para mim. E as minhas ações serão em direção dessas pessoas. Se doam ao próximo, se doam pela obra e não precisam de elogio. Sabe as meninas do Peniel, irmãos? As meninas do Peniel chegam aqui de 8 horas da manhã. Se a gente não mandar elas embora, elas ficam até 5 horas da tarde.
vibra por amor ao Senhor, vibra para fazer as obras de Deus. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Olhe para o irmão que está do seu lado, que você está ouvindo, meu irmão. Olhe para o outro e diga assim: você está entendendo, meu irmão? Aleluia. Esse remanescente fiel são fiéis praticantes dos princípios bíblicos. Eles não dão trabalho, Patrick. Patrick lidera os nossos adolescentes, sabe disso. Esse remanescente fiel não dá trabalho. O trabalho que eles dão é de conhecer, é de entender, é de saber, é de querer Deus. Aleluia, diga glória a Deus aí. E eu cruzo com essas pessoas, são piedosos, sinceros e justos. São piedosos porque eles desejam viver a prática sincera daquilo que Deus determinou em suas vidas. Eu, aleluia, louvo a Deus pela igreja que o Senhor colocou sob minha responsabilidade. Dos ministros que Deus colocou sob minha responsabilidade, que no sentido de, eu vou precisar de você amanhã, eles dizem, eu estou aqui, pastor. Nós vamos precisar fazer isso amanhã, eles estão prontos para fazer. São pessoas piedosas, são pessoas sinceras em suas ações, são pessoas justas. E a vida deles reflete Deus. Posso ouvir um amém, irmão? A vida dessas pessoas reflete o Senhor. Como o profeta foi passando, a mulher diz: vejo que este homem é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Aleluia. Eu vivo com essas pessoas aqui, irmãos. Eu convivo com elas. Eu amo essas pessoas. São pessoas que cometem erros pequenos e chegam no gabinete chorando, se ajoelhando, confessando sua culpa e pedindo misericórdia. São pessoas que são tocadas por Deus para fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Pastor, o senhor está falando isso para nos constranger? Não. Eu estou falando que esse remanescente está aí como testemunho de Deus para dizer que você também precisa ser assim. Se você ainda não pertence a esse 1/3, se você ainda não pertence a essas pessoas, meus amados irmãos, você tem que entender o processo. Estou quase encerrando. Eu escutei uma frase uma vez, falando a respeito dessas pessoas que se entregam ao Senhor e são odiadas por isso. A frase diz assim: é melhor ser odiado pelo que você é, do que ser amado por aquilo que você nunca foi. Você fingir ser alguém para ser amado. Esse remanescente fiel honra os seus líderes. Honram. Nós vamos falar de honra mais à frente, irmãos. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, eu vou caminhar para o fim, prometo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Quem está comigo diz amém. Capítulo 5, versículo 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço. Pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Quem são os que trabalham? Os líderes. Tenham um grande apreço pelos que trabalham entre vocês. Os que presidem no Senhor. Tenham essas pessoas em o que, irmãos? Em o que, irmãos? Máxima consideração. Com amor, por causa do trabalho, que o que, irmãos? Que eles realizam. Tenham máxima consideração. Isso, sabe o que é? Olhe para cá, honra. Nós vamos falar de honra mais à frente. Acho que esse domingo ou outro, a gente vai falar sobre honra. Mas sabe o que é honra, irmão? Honra não é bajulação. Essas igrejas contemporâneas, parte delas, pegou o conceito de honra aos líderes e transformou eles numa máquina de extrair dinheiro das pessoas. Mas isso não é honra. Honra é você ter respeito pela pessoa. Honra é você ter apreço e consideração por essa pessoa. Quem está comigo aí diz amém. E ele diz: tenham apreço, tenham em máximo apreço. Tenham máxima consideração. Respeitem essas pessoas. Respeitem o que elas fazem. Respeitem porque elas trabalham em prol das nossas vidas.
Respeitem conhecendo essas pessoas. Eu nunca me esqueci, estou encerrando, irmão, posso vir um amém? Eu sempre dou esse exemplo. A missionária Zenilda está aqui, conheci o Algeni. Algeni era membro da nossa igreja em Ribeirão. Quando eu cheguei em Ribeirão, a Zenilda me recebeu lá, os irmãos me receberam. Zenilda foi minha companheira de ministério em Ribeirão. E foram dias complexos. Os primeiros meses em Ribeirão, para mim, foram muito complexos. E eu tinha esse remanescente fiel em Ribeirão. Só que um jovem, um dia, comprou um CD. E a nossa igreja em Ribeirão é uma igreja, assim como Água Fria, muito família. Então, esse jovem comprou um CD numa loja, pegou a chave da igreja, abriu a igreja, ligou todo o maquinário de som da igreja. Sabe para quê? Para testar o CD. E não era um maquinário simples, né? Eram umas caixas enormes, um rack dessa altura, muitos equipamentos caros. Quando eu entrei, estava lá. Hoje eu estou mais pacífico e mais tranquilo. E eu fui lá e disse: filho, o que você está fazendo? Vim testar o CD, pastor. Olha que CD massa. Filho, tem um sonzinho pequenininho das crianças. Ligue o sonzinho, porque você precisa ligar todo o maquinário. Pode queimar um maquinário desse. Não, pastor, não, filho, desligue e ligue o sonzinho. O irmão foi para casa e falou para a mãe. Quem era a mãe? Algeni. O pastor me expulsou da igreja. Eu estava com 6 meses de Ribeirão. 6 meses. O pastor me expulsou da igreja, mãe. Montou para fora, fechou a porta da igreja na minha cara. Mãe, nunca me esqueci a frase da Algeni. Quem? O pastor Edivan? Não. Conte sua história direito. Sabe o que é isso, irmão? Honra. Porque eu não posso não viver todo dia com você, mas você conhece o caráter do seu pastor. Você conhece a índole do seu pastor, sim ou não? Você conhece o caráter. Eu tenho hoje, eu peço que o Senhor me cubra da autoridade dele para usar essa frase diante de vocês. Vocês conhecem o caráter do pastor de vocês. Vocês conhecem, eu ando com vocês. Ontem eu estava voltando do aniversário de um colega pastor. Ontem fiz 16 anos de Água Fria. Ontem eu celebrei 16 anos que eu estou nessa igreja. 16 anos, você conhece a minha índole e o meu caráter, sim ou não? Então honre isso, porque eu honro você também. Eu jamais deixarei que, por conhecer você, algumas pessoas podem dizer o que for do João Vitor, do Denis, pode dizer qualquer coisa do Givanildo, eles podem dizer qualquer coisa, mas eles não crescerão nesse sentido, porque eu conheço o caráter dessas pessoas. Quem está me entendendo diz amém? Honra, esse remanescente honra. Não são essas pessoas, e aqui eu quero deixar uma coisa, você pode até chamar isso de desabafo, mas aqui eu quero deixar um registro muito especial nesse sentido. Essa igreja, olhe para cá, nós somos uma família, posso ouvir um amém? Amém. Somos uma família, diga amém. Amém. Você não está preso aqui, não vai ter cova nenhuma aberta se você sair daqui não. Vai abrir uma cova, você vai morrer. O pastor vai orar e vai vir lepra sobre sua vida. Você vai ser amaldiçoado. Não, é uma família, fica quem quer. Mas no dia que Deus tocar no seu coração e você quiser ir para um lugar, pode vir, Vitor. O Vitor levantou para eu terminar. Venha, Vitor. Vai lá, Vitor, vai lá, me dá o suporte lá, me ajuda lá. Entendi o recado. Mas se você precisar ir para qualquer lugar, olhe para cá, venha, sente-se comigo. Pastor, estou desejando ir para tal lugar, vou congregar em tal lugar, vou sair, vou isso, vou aquilo. Top, meu irmão, a gente se abraça, eu oro por sua vida, eu despeço você em paz. Não deixe eu saber que você está noutra igreja pelo Instagram, não. Não deixe eu saber que você está em outro lugar, depois que você já está 6 meses naquele outro lugar, não.
pastor não ama porque não está comigo. Eu não estou com você porque eu tenho 580 filhos para dar de conta aqui. Para estar junto. Nenhum de vocês pode dizer que ligou e não foi recebido. Nenhum de vocês pode dizer que eu me tornei inacessível, ou que o pastor Misael é inacessível, ou que o Júnior é inacessível. Não existe estrelas aqui na igreja. Não existe. Mas ou nós aprendemos a honrar aqueles que Deus colocou sobre nossas vidas, ou nunca caminharemos como comunidade em direção a Canaã celestial. Deus me colocou aqui para levar alguns. Eu quero levar todos. Mas o remanescente fiel não são todos. Eu quero saber de você hoje. Quando essa trombeta finalmente tocar, na contagem das 3 partes da igreja, em qual parte você vai estar? Nos que já estão mortos? Nos que estão oscilando? Ou naqueles que é o remanescente fiel? Quero convidar você hoje para tomar uma postura, meu. Uma postura que eu tomei essa postura. Eu vivo a vida não é para agradar mais a ninguém. Eu quero agradar a Deus. Consequentemente, agradarei aqueles que caminharão com Deus junto comigo. Posso ir um amém? Aleluia. Vamos fazer isso hoje, irmãos. E o elogio do Senhor a essa igreja, o Senhor falava ao meu coração: essa igreja, Edivan, tem um remanescente fiel. Porque eu fui chorar minhas agruras a Deus. Senhor, olha para isso. Olha para essa situação, está vendo isso? O Senhor bradou ao meu coração: essa igreja tem um remanescente fiel. Tem homens que você pode contar com eles, tem mulheres que você pode contar com elas, tem jovens crentes, Edivan, aí na igreja, tem adolescentes crentes, que o coração deles queima por amor a mim. Aleluia. Cuide deles, e eu vou cuidar de vocês. Nós somos o remanescente fiel, e nós temos que entender esse processo. Posso vir um amém? Fique de pé, por favor. Carta à igreja de Água Fria. Eu conheço o remanescente fiel dessa igreja.